A professora deixa sem recreio, tá? Educação física, comportamentos inadequados, está prejudicando mais e tendo mais aversão à escola. Na escola, gente, aí é aquela coisa. Se só o que eu tenho é punição, eu tô aqui nesse ciclo que a gente já estava vendo lá. Eu tô naquele ciclo que a gente estava vendo. No ciclo de confronto e punição como forma de controle. Não vai funcionar. Vai só escalar, porque ele vai escalar. E aí, sabe o que acontece? Chega uma hora que é só a punição. Chega uma hora que a pessoa com TOD, o menino com TOD já percebe o seguinte: eu já perdi mesmo, agora é que eu vou tocar agora é que você vai ver. Você tá achando que foi pouco? Pô, agora eu vou regaçar o negócio. Porque eu já perdi mesmo. E às vezes o pessoal vai fazer, vou fazer economia de fichas. Aí coloca assim: se você passar 29 dias sem nenhum comportamento, sem brigar, sem gritar, sem xingar, sem bater, sem não sei o quê, rezando todo dia, hasteando a bandeira, cantando o hino nacional, enquanto você assovia chupa-cana de um pé só, você vai ganhar uma paçoca. Entendeu? Muitas vezes o pessoal vai lá e faz, eu estou exagerando, mas assim, faz, vamos fazer economia de ficha. Só faz economia de ficha e ainda coloca um monte de comportamento para ele ganhar uma porcaria que, se der bobeira, se ele der uma brigada, ele já ganha. Então, assim, gente, tem muita coisa que o pessoal tenta estratégia muito capenga. Então, vamos entrar na intervenção daqui a pouco, vocês vão ver. Eu quero que vocês percebam que a intervenção, ela nunca usa uma estratégia só. Nunca usa uma estratégia só. Nunca usa uma estratégia só. Você pode começar com uma, mas geralmente para TOD, só das estratégias da criança, geralmente você tem 5, 6 estratégias funcionando ao mesmo tempo. É um tratamento que são múltiplas partes móveis do tratamento que você vai adequando ao mesmo tempo. E aí, para os pais, mesma coisa. Então, gente, ó, essa segunda dinâmica aqui. Essa aqui já é uma dinâmica que faz com que a relação pai-criança ou autoridade criança com TOD se torne uma relação aversiva. Então, tem toda aquela dinâmica de alimentação do abandono da demanda, de que eu peço uma coisa e eu deixo para lá para não criar confusão, e de que quando eu peço eu acabo tendo que bater de frente e pedir de forma muito intensa, porque senão nunca funciona, não adianta pedir normal, então já peço quebrando o pau logo. Tem aquela dinâmica. Mas tem uma outra dinâmica que eu quero que vocês vejam também. Isso aqui tudo, gente, faz parte dos manuais, tá? Então, não tirei da minha cabeça que eu não sou um cara criativo, eu sou um cara explicativo. Então, deixa eu dar um zoom aqui e explicar. Só para vocês terem uma noção, ó, é como se fosse um ciclo isso aqui, tá? Então, ó, é um ciclo da interação aversiva. Como é que as interações entre pai e criança, ou autoridade e criança, se tornam aversivas? Tá? Para a gente entender como elas se tornam aversivas. E aqui, gente, é assim, ó. O engajamento parental com a criança se torna contingente a comportamentos inapropriados. Por quê? Gente, toda vez que eu vou mexer com esse menino, vira briga. Então, se eu não preciso, eu nem mexo. Deixa ele quieto, que é para não dar briga. Vocês já ouviram isso aí? Deixa ele quieto, porque se mexe com ele, se fala com ele, dá briga, então deixa ele quieto. Então, o que que acontece? Eu só falo quando ele faz alguma coisa mais grave, porque aí não tem jeito, eu tenho que falar. Então, o comportamento acaba ficando muito frequentemente contingente a comportamentos inapropriados da criança. E o bicho aprende que ele só consegue atenção, inclusive, quando ele faz ou cruza limites ou força a barra. E aí o que que acontece? Acaba tendo uma redução nas interações positivas e afetuosas
entre o pai e a criança, porque eu só converso para brigar, porque se eu converso em outras horas vira briga, então eu acabo só conversando quando precisa, mas eu só preciso quando a coisa já está feia. Então acaba que a gente tem pouca interação positiva, porque às vezes até de eu elogiar vira briga. E aí o que que acontece? Aumenta a sensação de rejeição. A rejeição da criança também. Você acha que o pai também não se sente rejeitado, já que não consegue ter interações positivas e afetuosas e calorosas com a criança? Sensação de rejeição dos dois. Porque agora a gente só interage para brigar. Então eu evito interagir a hora que não for absolutamente necessário. E aí o que que acontece? Acaba que tanto a criança quanto o adulto desenvolvem estratégias pouco adaptativas de interação. Então lembra, o menino contra-ataca quando a família fala alguma coisa. E a família briga firme, porque se não brigar firme ele não faz nada, então eu tenho que brigar logo é para valer, porque toda vez que eu só falo ele ignora. Então essas interações vão se alimentando e vão acontecendo e fazem o quê? Reforçam o ciclo, fazem com que cada vez mais as interações só aconteçam em contextos de comportamentos inapropriados. Então, ó, como eu só me relaciono nas brigas, a gente se sente, tem menos positividade, menos afeto, menos interações afetivas. A gente se sente tanto um quanto o outro mais rejeitado e se sente que não é correspondido, que não tem tanto afeto, porque realmente a gente fala muito mais para brigar e acaba desenvolvendo estratégias para lidar com essa frustração que são também mal adaptativas, que é justamente às vezes até jogar na cara que você só fala comigo para pedir, só fala comigo para isso, só fala comigo para aquilo, tá? E aí olha só que interessante, tem um outro ciclo que também se alimenta aqui do lado, que é como a gente está interagindo quase que só contingente aos comportamentos inapropriados da criança, a criança se torna cada vez mais hábil em utilizar estratégias de manipulação e coerção. Por quê? Porque é o que funciona. Então eu pratico, eu fico bom. Em qualquer coisa que eu praticar, eu fico bom. Então, frequentemente eu estou brigando, eu fico bom em argumentar. Frequentemente eu estou discutindo, eu fico bom em discutir. Frequentemente eu estou testando o limite, eu fico bom em testar limite. Frequentemente eu provoco, eu fico bom em descobrir o que, que faz a pessoa ficar mexida e provocar ela. Porque eu estou testando. E aí o que, que acontece? Quanto mais ele fica bom nessas estratégias, mais a gente tem pouco reforço de comportamentos apropriados. Por quê? Porque ele passa a usar cada vez mais comportamentos inapropriados, porque ele fica muito hábil neles. Então eu reforço pouco comportamentos apropriados e acabo reforçando ainda mais os comportamentos coercitivos, porque ele fica melhor nisso. Porque o que que acontece? Tô lá, tô na piscina, o professor chamou para poder resolver a situação. Ele me jogou água. O que que eu vou fazer? Vou fazer um escândalo no meio? Vou sair arrastando ele pelos. Não vou. Então eu vou desescalonar para não virar uma briga ainda maior. Muitas vezes o que que eu vou fazer? Eu vou conversar, vou deixar para lá. E aí ele percebe que acaba com a coerção dele, com a ameaça dele, com ter jogado água, ele conseguiu evitar que eu fizesse algo mais drástico. Então, ó, ele usa uma estratégia coercitiva para evitar uma consequência. E eu acabo reforçando esse comportamento coercitivo que faz com que as nossas interações aconteçam cada vez mais de forma negativa, que faz com que tenha menos afeto, mais sentimento de rejeição de ambas as partes e mais uso de estratégias emocionalmente inapropriadas, inclusive um com o outro. Então as coisas se retroalimentam. Entende, gente? Vai virando claramente um ninho de gato. Ah, então, Thiago, é só eu parar de aceitar essa coerção? Tá, mas aí você vai fazer o quê? Quando ele brigar e falar e bater de frente? Não é tão simples assim.
tá? A gente muitas vezes quando vê esses gráficos pensa, não, então é só eu não gritar para não forçar a barra quando ele não estiver querendo fazer, porque a gente não entra nesse comportamento de escalonar gravemente. Tá, e se ele não fizer, você faz o quê? Tá, mas é só eu não recuar quando ele contra-ataca. Eu já escalono logo. Tá, mas aí ele vai perceber que ele nunca consegue o que ele quer e ele vai começar a contra-atacar mais forte e mais grave, e ele vai cada vez mais treinar estratégias coercitivas e vai usar ela mais frequente, porque é a única coisa que ainda funciona, porque ele não consegue escapar. Então, assim, gente, bola de neve. Eu coloco essas dinâmicas para vocês entenderem essa dinâmica que se instala. Por que que isso é tão importante? Até para a gente perder o preconceito, porque a gente vai fazer intervenção parental. Se a gente acha que é tudo culpa dos pais e não entendemos que isso é uma dinâmica que se constrói e que a criança tem um papel ativo na construção dessa dinâmica, a gente tende a culpabilizar os pais e simplesmente tentar resolução simples. Não existe resolução simples. Eu vou ter que trabalhar três frentes: criança, família e outros ambientes aí, geralmente escola.